Olá, vamos falar sobre equilíbrio, né? O conceito de equilíbrio na termodinâmica. E para me basear, para me sustentar naquilo que eu irei apresentar para vocês aqui para frente, eu trouxe um dos autores mais conceituados na área da termodinâmica, que é o Herbert Callen, um parágrafo do livro dele em que ele diz o seguinte, uma tradução aqui por português, né? Em alguns casos, a evolução rumo à simplicidade é rápida. Em outros casos, pode proceder com uma lentidão glacial. Ele está aqui se referindo ao nosso conceito intuitivo de equilíbrio. A gente tende a imaginar o equilíbrio como algum tipo de evolução, ou seja, algum tipo de mudança de estado, que pode ser rápida ou pode ser lenta. Aqui eu trago dois exemplos, né? Um sorvete derretendo e um gás dentro de uma garrafa. Imagine aqui que o gás está sendo representado por essas bolinhas, as moléculas do gás, né? Estão sendo representadas por essas bolinhas laranjas com velocidades aleatórias, direções aleatórias, enfim. Então, a gente percebe o equilíbrio como uma espécie de evolução rumo à simplicidade. O que eu espero do sorvete se ele for jogado ao relento, né? Se ele for jogado em cima de uma mesa a temperatura ambiente? Eu espero que ele derreta. E uma vez que ele derrete, o que antes existia apenas como sólido, depois passa a existir simultaneamente como sólido líquido, vai findar em um estado onde só existe líquido, né? É o que eu espero que aconteça na temperatura ambiente com sorvete, né? Então, a gente tem essa percepção de que o equilíbrio está relacionado com o atingimento de um estado que não varia no tempo. É essa percepção que a gente tem do cotidiano, né? Mas, continuando, né? Mas em todos os sistemas há uma tendência de evoluir para os estados em que as propriedades são determinadas por fatores intrínsecos, aqueles que dependem somente do próprio ser, né? E não por influências externas previamente aplicadas. De fato, eu imagino que uma vez que esse sistema sorvete sólido, sorvete líquido atinge o equilíbrio, a densidade do sorvete, as propriedades dele, né, só vão depender dele. Não vai ter uma dependência externa, pelo menos é isso que eu imagino, né, do cotidiano. A mesma coisa o gás, sua densidade, sua pressão, seu volume ocupado, enfim. Eu imagino que se eu esperar tempo suficiente, quando ele atingir finalmente esse estado de equilíbrio, que eu ainda estou tentando entender o que é, essas propriedades vão ser independentes do tempo. Pelo menos essa é a compreensão cotidiana que a gente tem, né? E aí ele diz, eles são chamados de estados de equilíbrio. Perceba, o Callen não está dizendo que o estado de equilíbrio é simplesmente encontrar uma propriedade do sistema que não varia no tempo. A pergunta é, como eu sei que de fato o sistema está em equilíbrio? Como eu sei que ele realmente atingiu o equilíbrio? Ele fala aqui que alguns sistemas podem ser simples e evoluir rapidamente, né? E alguns podem ter uma lentidão glacial. Alguns podem levar centenas de milhares de anos para atingir o equilíbrio. Como é que eu sei que de fato ele está em equilíbrio? É só encontrar essa propriedade que não depende do tempo? Será? Será que, por exemplo, a sutileza aqui na pressão do gás sobre essa garrafa, ela não tem uma certa dependência, que se eu tivesse um instrumento preciso o suficiente, eu não teria certas flutuações que eu perceberia na pressão? Como é que eu sei que eu de fato posso dizer que as propriedades estão em equilíbrio? Pois bem, é isso que nós vamos aprofundar. De fato, é muito fácil ver que o sorvete não está em equilíbrio, pelo menos não enquanto ele está derretendo. Talvez, depois de ter derretido, a gente possa dizer que ele está em equilíbrio. Já o gás é muito mais simples aceitar que ele está em equilíbrio, né? Quando passado o tempo suficiente recebendo ou cedendo calor para o meio externo. Tá. Porém, há uma maneira mais simples de nós reconhecermos quando, de fato, um sistema atingiu o equilíbrio. E daí vem o primeiro postulado da termodinâmica, que nós vamos estar relacionado com o estado de equilíbrio.
O primeiro postulado diz o seguinte: existe um estado especial, chamado estado de equilíbrio, de um sistema simples que é de um sistema simples, que é macroscopicamente, nós não estamos olhando na escala nanoscópica, né? Macroscopicamente caracterizado completamente, ou seja, não há necessidade de mais nada para caracterizá-lo, pela energia interna U, volume V e o número de mols, N1, N2, enfim, dependendo da quantidade de moléculas que tenha lá naquele sistema, dos componentes químicos, né? Por bem, o que significa dizer que ele é caracterizado completamente? Que não há nenhuma outra necessidade, nenhuma outra variável, nenhuma outra informação. Se eu tenho U, tenho V e tenho os N's, pronto, eu sei tudo que eu precisava saber para caracterizar aquele estado de equilíbrio. Ou seja, não depende do passado. A maneira que levou aquele meu sistema a atingir o estado em que ele está não influencia suas propriedades. E aqui eu coloco de novo, né? O equilíbrio implica a ausência de memória. Sistemas que têm memória não podem ser considerados em estado de equilíbrio, não no conceito de equilíbrio da termodinâmica, né? Que sistemas têm memória, né? Ora, um pendrive, um HD, todos eles precisam de alguma forma armazenar informação. E essas informações normalmente são armazenadas aproveitando-se das propriedades de esterese de alguns materiais magnéticos. Alguns materiais magnéticos, eles preservam um pouco da história do passado em que eles estiveram sob influência de campos magnéticos, por exemplo. Né? Então, as suas propriedades atuais têm dependências dos processos os quais eles sofreram durante sua fabricação. Por isso, né, que a gente diz que eles não estão em estado de equilíbrio. Porque não depende mais só de fatores intrínsecos. Não depende mais sobre propriedades deles. Depende também do seu passado. Certo? Existem outros exemplos, né? Talvez assistindo Senhor dos Anéis ou algum outro filme assim, de caráter medieval, você tenha ouvido falar que algumas espadas feitas por ferreiro X ou ferreiro Y têm qualidade maior ou menor. Mesmo às vezes sendo fabricadas com os mesmos metais, as mesmas ligas metálicas, mas o processo de fabricação, a temperatura da forja, a maneira como ele foi martelado, tudo isso modifica suas propriedades. A lâmina pode ser mais afiada, menos afiada, a espada pode ser mais resistente, menos resistente, quebradiça, não quebradiça, enfim. Ela pode ter propriedades distintas que estão relacionadas não com os valores dos parâmetros U, V e N, mas do seu histórico, a maneira, né, com os estados que ele esteve no passado. A mesma coisa o vidro, né? Você certamente já viu que alguns vidros são mais quebradiços, outros são mais resistentes. E tudo isso, né, está relacionado com o processo de fabricação. O vidro, dependendo da maneira como ele é cozido, né, ele pode ter propriedades distintas em relação a outros que foram cozidos de outras formas, né? Ou seja, há uma dependência não somente da sua matéria, do seu volume, da sua energia, tem uma dependência também do seu histórico. Quais estados ele esteve no passado. Então, o que a gente aprende com isso? Esse tipo de material, que tem suas propriedades dependentes do estado, do seu histórico, ele não está em estado de equilíbrio. Portanto, mesmo que para mim, eu pego lá alguns instrumentos de medida e vou medir a densidade desse vidro, vou medir a durabilidade desse vidro, né? Assim, resistência a impactos, né? Vou medir, sei lá, propriedades ópticas dele. Enfim, vou fazer algumas medições a respeito das propriedades desse vidro. E observo que para os meus instrumentos de medida, ela não está variando no tempo. Isso não é suficiente para dizer se ele está em equilíbrio ou não. Por quê? Porque, na verdade, ele não está. Eu reconheço que ele não está por causa dessa dependência dos seus estados passados. O que faz eu criar essa ilusão de que ele está em equilíbrio, porque os parâmetros não variam no tempo, é porque a evolução desses parâmetros é tão lenta, que levaria muito mais tempo para eu perceber alguma mudança do que eu tenho de vida.
eu precisaria de milhões, milhares de anos para reconhecer alguma mudança nas propriedades de algum desses materiais que estão mudando, não por influências externas, mas porque ainda não atingiram o equilíbrio. Perfeito? Perceba como é sutil a definição de equilíbrio na termodinâmica. E eu digo isso porque a gente tende a menosprezar os assuntos iniciais das maioria das disciplinas da física, porque a gente acha que já sabe, já tem tudo intuitivo, e menospreza alguns assuntos primários. Né? Você percebe como o conceito de equilíbrio não é tão simples quanto a gente pensa? A mesma coisa, conceito de paredes, conceito de reservatório térmico, enfim, outros conceitos que a gente vai vendo ao longo do curso. Não é tão trivial quanto parece. Mas você só vai entender o mais avançado se você tiver uma base sólida. Se você não tiver entendido o que de fato é equilíbrio, você nunca vai entender teorias muito mais complexas mais na frente. Porque elas começam a entrar no campo em que as nossas definições começam às vezes a falhar ou não ter uma compreensão adequada. E aí nessas sutilezas a gente pode estar sendo induzido ao erro, porque não tinha uma base forte. Né? Temos que ter uma base dos conceitos primários forte antes de avançar para assuntos mais complexos. Né? Então, aqui tem um conceito um pouquinho mais simples. Conceito de equilíbrio térmico. É um tipo específico de equilíbrio que envolve temperatura. Né? Dois sistemas estão em equilíbrio térmico se e somente se eles possuem a mesma temperatura. Ok? Daqui para frente, a maioria das situações a gente vai trabalhar com o conceito de equilíbrio térmico. Né? Principalmente nos próximos vídeos. Perfeito? Eu agradeço a sua atenção, espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, coloque nos comentários. E até o próximo vídeo. Né? O vídeo que você acabou de assistir faz parte de um curso maior de termodinâmica que eu tenho lá na Udemy. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar o link na descrição. Obrigado pela sua atenção e fique com Deus.